essa é a nossa aula 6 e é referente à anatomia da orelha. Essa aula é muito importante, ela talvez requeira que você assista mais de uma vez, pois o entendimento principalmente das regiões da orelha são importantíssimos. Então, saber todas as regiões é importantíssimo para o entendimento futuro. Então, vamos lá. Aqui nessa imagem, a gente tem uma representação de um tipo de agulha, que é chamado de agulha semipermanente, e essa agulha a gente faz a aplicação, algumas pessoas chamam de orelha de porco. Nós aplicamos uma agulha, ela é bem pequenininha, e nós deixamos essa agulha por volta de 3 a 4 dias. Vamos lá. Bom, a introdução à anatomia aí. O pavilhão auricular é composto principalmente por um tecido de cartilagem elástica, alguns tecidos adiposos e linfáticos e é recoberto externamente pela pele. Na região da hipoderme, há uma rede rica de nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. Então, na acupuntura, não só na acupuntura tradicional, sistêmica, como na auriculoterapia, a nossa atuação é na hipoderme. Então, nessa região, existe uma rede rica de nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. Quem pensa que para se fazer acupuntura é preciso penetrar bastante a agulha, tem uma visão um pouco deturpada. A reação principal as reações que são mais fortes ou mais abundantes, elas estão na hipoderme, tá certo? Não é muito profundo, coisa de 2 milímetros no máximo. Então não precisa chegar lá até o osso, não. Claro que na acupuntura sistêmica existe algumas situações em que tem certos tratamentos que os pontos são mais profundos, mas na auriculoterapia os pontos são bem superficiais. Em relação à orelha, é constituída de 3 partes. A orelha externa, como a gente já falou na aula passada, a orelha média e a orelha interna. Nesse caso, nós vamos usar principalmente a orelha externa. Tem como função principal receber ondas sonoras e transmitir através do meato acústico externo para a membrana timpânica. Então, a função da orelha é essa, é basicamente receber as ondas sonoras e aí passar para as outras partes do que a gente chama de ouvido, na verdade, né? E vão reproduzir o som e vão chegar até o cérebro lá. Mas a função da orelha é essa, receber ondas sonoras para transmitir. Bom, quais são as partes da orelha e que nós temos que saber todas essas partes? O bom auriculoterapeuta sabe todas as partes. Primeiro que para entender os pontos é preciso saber. Segundo, para você fazer o diagnóstico, você também precisa saber. Para combinar pontos e fazer tratamentos, você precisa saber dessas regiões. Então, nós temos aqui algumas regiões principais para você já ir fixando, que são a hélice ou hélix. Eu chamo de hélix porque eu aprendi como hélix, mas alguns autores botam como hélice. Então, a hélix ou hélice é essa parte externa aqui, tá certo? Que vem aqui, ó, funciona como um todo aqui. E aqui, ó, tá vendo que isso aqui é uma raiz, ó. Isso é uma raiz, ela chama de raiz. Então, existe uma raiz da hélix, depois a gente vai falar sobre ela, e ela vem até chegar aqui ao lóbulo. Então, ela termina aqui, ó, onde inicia o lóbulo. O lóbulo, todo mundo já sabe, é a partezinha onde nós furamos a orelha, né? Principalmente as mulheres. A anti-hélix, que é justamente essa parte aqui, nós temos a hélix aqui e temos a anti-hélix aqui. Essa parte interna da orelha, a parte interna, essa aqui de dentro, é chamada de concha. Aqui nós temos no triângulo, mas nós vamos estudar mais para frente cada uma dessas áreas. O que nós precisamos ver agora é o seguinte, que nós temos o lóbulo, nós temos a hélix, nós temos a raiz da hélix, botei raiz com X, mas é raiz mesmo.
a antihélice, a raiz superior da antihélice, a raiz inferior da antihélice, o sulco escafa, a fossa triangular, a concha cava, a concha simba, o trago, o antitrago, a incisura supratrágica, a incisura intertrago e o dorso. Então vamos ver aí, cada uma delas aí. Bom, aí tem uma representação, essa aqui é parte da orelha, até aqui é parte da orelha interna e média. Nós só vamos nos apegar à parte externa, que é o que nos cabe. Tá certo? Não vamos nem falar de meato acústico aqui e tal. Bom, a fossa triangular é essa região que parece um triângulozinho. Deixa eu voltar na outra. Essa região aqui, ó, que está mais avermelhada, se vocês observarem aí na orelha de alguém, vocês vão perceber que isso aqui parece com um triângulo. Então essa é a fossa triangular. E é muito importante essa fossa triangular, porque nela está um ponto que talvez seja o mais importante da auriculoterapia. Tá ok? Então grava essa fossa triangular, porque se parece com um triângulo. Então imagina o triângulozinho aqui, tá avermelhado aqui. Aqui dentro, ó, nessa parte mais escura que tem a sombra, é a fossa triangular. Aqui tem a hélix, que eu já falei, que começa na raiz aqui da hélix e vai até o lóbulo ali. Então, imagine a hélix como a parte de fora da orelha, é a hélix. Certo? A escafa é essa partezinha aqui. Deixa eu voltar na outra imagem. A escafa é essa partezinha aqui, ó, que fica mais interna aqui, certo? Entre a hélix, a parte interna, entre a hélix e a anti-hélix. Ela vem por... é isso aqui, mais ou menos, ó. A parte interna aqui. Vamos lá. O tubérculo da orelha, na verdade, o tubérculo é essa partezinha aqui, ó, também interna aqui, ou a que vem até aqui, ó, mais ou menos por essa região aqui. Certo? Então aqui dentro, ó, o tubérculo da orelha. Algumas pessoas têm na região do tubérculo, aqui deu para mostrar mais ou menos aqui, o tubérculo fica mais ou menos na porção onde aqui na hélix existe uma protuberância, algo assim. Deixa eu ver se... Aqui, pronto. O tubérculo fica mais ou menos nessa protuberância aqui, ó. Certo? Que pode ser na parte interna. Por fora é a hélix, por dentro é o tubérculo. Aqui, ó. Nessa protuberância aqui. Aqui também tem um pouquinho nessa imagem, mas está mais fraco. A anti-hélix é justamente essa parte que eu já tinha mostrado a vocês, que é isso aqui. Essa região aqui. Ok? É como se fosse uma hélix, só que na parte mais interna aqui, na parte média. A concha da orelha é a parte interna aqui. É facilmente identificada. A concha tem formato realmente de concha, tá certo? É a parte interna mesmo, a parte mais profunda aqui. O trago, todo mundo identifica o trago, é onde saem os cabelinhos aí. Geralmente tem pessoas que têm muito cabelo aí. E o trago é essa região aqui que é mais protuberante também. Deixa eu mostrar o trago aqui. Ó o trago aqui, ó. Essa região, que é um triângulozinho também, né? Mas ele é o trago. E tem um ponto muito importante aqui também no trago. Tem alguns pontos aqui, ó. O trago vem até aqui, ó. Nós usamos pontos aqui também, nessa região inteira, ó. Certo? Tem pontos importantes aí para ansiedade. Tem pontos aqui, geralmente, para quem tem coriza, quem tem alergias aí do sistema respiratório. A incisura intertrágica é justamente o furinho aqui, o buraco, essa parte que fica entre... Deixa eu mostrar aqui. É essa partezinha aqui que está mais escura aqui, ó. Essa é a incisura intertrágica. Certo? Aqui. Vamos lá.
Cadê? Falta o quê? O lóbulo já falamos, o trago. O meato acústico está lá dentro, não tem nada a ver com o que a gente precisa. O ramo ou raiz da hélice. O ramo ou raiz da hélice é essa parte aqui, como eu já falei, que se inicia a hélice. Vem da concha, ela começa na concha e vem aí dando origem à hélice, que vai permear toda a orelha por fora e vai chegar até o lóbulo. E temos a parte, o dorso da orelha também, né? Temos o dorso da orelha. O dorso da orelha nada mais é do que a parte de trás da orelha. Essa parte aqui, ó, é o dorso da orelha. Tem alguns pontos que nós vamos estudar mais para frente que são específicos do dorso da orelha, principalmente nessa região aqui. A imagem não está muito boa, eu não consegui uma imagem muito boa, mas eu estou à procura ainda do dorso da orelha. Mas essa partezinha aqui vai ser importantíssimo, principalmente para o tratamento da hipertensão. Vamos lá, então passando aí, já vimos alguns pontos, vocês vão estudando essas faces aqui, essas regiões da orelha e vão gravando aí, tá certo? Esses ramos da hélice aqui, da anti-hélice, pode gravar como ramos da anti-hélice, mas vocês podem saber que a hélice faz isso tudo, participa disso tudo aqui, exceto a fossa triangular aqui. Então isso tudo aqui é hélice, tá certo? Ou hélix, faz parte aqui, ó, são as raízes aqui, ó, as duas raízes, tá certo? E no meio tem a fossa triangular. Lembrando também que existem pontos tanto na parte externa, na parte de fora, quanto na parte interna. Por exemplo, aqui dentro tem a parte em que faz-se a curvazinha aqui, ó, que aqui, por exemplo, está a anti-hélix, dentro está a concha, mas entre a concha e a anti-hélix, que é na parede, existem pontos também. Então, na orelha inteira tem pontos, tanto no dorso quanto na parte aqui anterior tem pontos, quanto lá dentro na concha também tem pontos, até aqui na frente do trago. Ok? Vamos passar aí. Bom, em relação aos aspectos neurológicos, tem muita informação em relação aos aspectos neurológicos. Nos slides eu não coloquei, mas eu vou deixar um arquivo para ser feito download logo aí abaixo, que tem toda a descrição dos nervos e da rede capilar que passa pela orelha. Mas, a princípio, o que precisamos entender? Que o pavilhão auricular, em suas faces anterior e posterior, é sulcado por inúmeros filetes nervosos e por uma circulação sanguínea constituída por extensa malha de vasos capilares. Então, ela é altamente irrigada por sangue. Estes são mais numerosos na superfície da aurícula, enquanto que os nervos são mais profundos. Bom, o que isso quer dizer? Quando nós... isso vai servir para o nosso tratamento. Quando nós fazemos estímulos mais na superfície, nós trazemos a circulação para aquela região. Nós sinalizamos algo que precisa de irrigação e precisa-se da função do sangue para aquela região. Quando nós nos aprofundamos mais, nós chegamos até a malha nervosa. Quando nós chegamos à malha nervosa, aí sim o estímulo é mais forte, porque vai diretamente para a ação neurológica. Grava bem isso. Saibam que existe essa diferença. Trabalhar na superfície com os vasos capilares, principalmente, e trabalhar mais internamente, mais profundamente, com os vasos, com os nervos. Ok? Então vamos lá. O pavilhão auricular recebe 4 pares de nervos distribuídos entre a face e o dorso. Então são 4 pares de nervos que chegam até a orelha. Cada par se subdivide em 4 outros pares de nervos sensitivos e um par de nervos motores, perfazendo então 20 ramos nervosos terminais. Então, são 4 pares de nervos que chegam, tanto na face anterior como na face posterior, e cada par se subdivide em 4 outros pares, e mais um
de nervos motores, mais um par de nervos motores. Então, faz então 20 ramos nervosos terminais. Esses são aspectos em relação ao sistema venoso. Então, todos os pontos que estão distribuídos aqui pela orelha, eles praticamente têm relação direta aí, ó, com o sistema venoso. Então, quando a gente quiser estimular o nosso sistema venoso, a ação do sistema venoso e aí as suas funções, nós vamos estimular os pontos. E aí tem algumas regiões que tem a vascularização mais ampliada. Olha para aqui como é na parte na concha. E como é aqui também entre a raiz da hélice e a entre a hélice e a anti-hélice. Também na parte posterior temos menos, mas ainda assim é bem ramificado. Então nós vamos saber cada uma dessas regiões depois. Claro que isso tudo vai entrando aí na mente de vocês aos poucos. Bom, já esses são os nervos. Olha aqui, são 4, ó. 1, 2, 3 e 4, tá certo? Cada um desses se divide em 4, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, cada um desses aí dá mais um par aí, ó. Mais um, 2, mais um par, tá certo? Cada ramo desse aqui dá... Cada ramo, né? Cada ramificação dessa aí vai se distribuindo. Então, são 20. Acaba sendo 20 as partes em que a orelha recebem aqui de inervação. Por que que isso é importante? Porque cada região dessa aí, ó, vai ter na sua anatomia, vai ter na sua função aí, cada parte dessa é relacionada com alguma parte do corpo ou algum estímulo relacionado aos órgãos sensoriais, ao sistema sensorial. Então, por isso que é importante entender essa parte. Em relação ao sistema nervoso, se conseguirem visualizar apenas essa imagem aqui, ó, você vai dar depois, quando você conhecer os pontos, você vai entender mais fácil do que a gente está falando. Tá certo? Então, isso é para depois, na parte mais prática, nós vamos entender isso aí. Bom, como funciona a auriculoterapia? Então, o estímulo auricular leva a uma ação de uma série de reflexos condicionados. Os pontos auriculares integram um circuito com capacidade racional, formando uma teia de ligações dentro do córtex cerebral. Isso explica os reflexos longos hipodiencefálicos e corticoencefálicos que terminam por agir sobre a formação reticulada do sistema nervoso central. Com isso, ocorre uma melhora sensível do tônus do sistema nervoso e da reatividade do sistema neurovegetativo. Bom, o que é que isso quer dizer aí? Um bocado de nome feio. Quando nós estimulamos qualquer região dessa, por exemplo, aqui existe a malha nervosa e aqui existe a malha capilar. Quando nós estimulamos qualquer região da orelha, e principalmente as regiões em que os nervos são mais fortes, as raízes aqui dos nervos são mais fortes, estão mais bem identificadas, mais fáceis, com maior contato com aquela região, o que é que acontece? A gente manda um estímulo para o nosso cérebro que vai agir diretamente no córtex. Então, esse estímulo vai fazer com que o cérebro entenda que as regiões, não só que tem a ver com a orelha, porque ó, a inervação, essa inervação aqui vem do corpo como um todo. Então, ele tem esse nervo aqui, ele passa pelo corpo todo, tá certo? E ele vem aqui, ó, se enraizar na orelha também, esses 4 nervos. Então, cada um desses tem sua função. Seja função motora, seja função de metabolismo, seja qualquer tipo de função, ela passa pela orelha. Então, por isso que é importantíssimo a gente saber quais são os nervos e por onde passa cada um, onde é que fica cada um desses nervos, onde é que ele se ramifica na orelha. Então, quando nós estimulamos, o cérebro recebe lá a informação de que aquela região está sendo invadida. O termo é mais ou menos esse. Aquela região está sendo invadida. Tem um agente
causador de doença ali e de desarmonia. E o que é que acontece quando o nosso corpo identifica que existe um padrão de desarmonia? Ele automaticamente mobiliza forças, mobiliza energia, mobiliza anticorpos, o que quer que seja, para que ele promova a cura, para que ele promova o reparo. Só que como a orelha é somente um ponto reflexo em relação aos nervos, então cada ponto desse aí, por exemplo, o ponto que tem relação com o joelho, ele vem aqui, ó. O ponto que tem relação com o joelho, ele vem dessa ramificação aqui. Quando ele é estimulado, por aqui também assim, ó, quando ele é estimulado, o que é que acontece? O corpo entende, o cérebro entende que o joelho também está sendo lesado de alguma forma. Então, se a pessoa tem algum problema no joelho, eu sinalizo, eu comprimo o nervo na região da orelha, que é o mesmo nervo que passa pela região do joelho, que tem a mesma função. Então, eu comprimo ele, ele manda o recado para o cérebro e o cérebro manda o reforço para o joelho. Aliás, não só para o joelho, como também para a orelha e como também para os outros microsistemas, porque estão todos interligados. Então é assim que funciona o mecanismo da auriculoterapia. Nós temos um problema sistêmico, ou seja, um problema no corpo, podendo ser de órgãos ou de estruturas mesmo musculares, ósseas, qualquer coisa de qualquer natureza, e nós vamos na orelha comprimir um ponto que tem lá tem a ver com a ramificação nervosa que passa pela orelha e que passa pelaquela região do corpo. E nós simplesmente tratamos de forma sistêmica a partir de um microsistema. É assim que funciona a auriculoterapia. Então nós não botamos nenhum tipo de substância ali, nós não injetamos, a agulha simplesmente é uma agulha bem fina para somente chegar no nervo ou próximo do nervo ou passar pelo capilar. Não existe nenhuma substância que é introduzida no paciente, é somente a agulha mesmo para gerar o estímulo no nervo. Ou como nós vamos ver, qualquer coisa em que a gente comprima esse nervo, uma vez que a orelha é bem fina, é bastante simples, e qualquer estímulo na orelha é um estímulo. Então ele funciona porque a superfície é pequena, a superfície é fina, a orelha tem sua parte cartilaginosa e depois, acima da parte cartilaginosa, que vem justamente os capilares e os nervos. Então é bem fácil. Por isso que se usa a semente de mostarda, se usa as esferas, se usam outras coisas, qualquer tipo de coisa, o dedo, uma pinça, qualquer coisa que você comprima o nervo naquela região, ele vai enviar para o cérebro vai mandar um e-mail, né, vamos falar assim, ele manda lá para o cérebro um estímulo e o cérebro se encarrega de produzir as forças necessárias para que as regiões que você sinalizou elas sejam curadas, sejam tratadas. Então passamos aí. Então um estímulo auricular, mesmo sendo débil, como eu falei agora há pouco, se a gente esfregar com o dedo, nós apertarmos com o dedo, qualquer coisa assim, eu escrevi série com C ali, viu gente? Mas não é série não, é com S mesmo. Um estímulo auricular, mesmo sendo débil, acelera uma série de reflexos que provocam reações imediatas ou demoradas, temporárias ou permanentes, passageiras ou definitivas, todas elas de natureza terapêuticas. Então, qualquer estímulo feito na orelha, e justamente vocês vão ver depois que o processo inicial é justamente, você pode fazer massagem na orelha, pode fazer estímulos com as próprias mãos, na orelha do paciente ou na sua própria orelha, na orelha de um bebê, por exemplo, que a gente não pode botar sementes ou outras coisas para não machucar, nós podemos fazer estímulos com as mãos que funcionam também. Claro, quanto mais intenso for o estímulo, melhor. Quanto mais profundo, melhor.
mas nós vamos ver isso depois. O efeito é imediato. O efeito é imediato. Qual é o efeito? O efeito de curar é imediato? Não. O efeito de enviar o estímulo é imediato. Assim que nós pressionamos o nervo, aquele estímulo vai diretamente para o cérebro e vai fazer com que o cérebro haja sobre todos os órgãos, membros e suas funções, equilibrando e harmonizando o organismo, provocando assim a eliminação dos males que acometem o indivíduo. Então, bastou estimular a orelha em qualquer região que nós vamos promover a cura daquela região. Vamos tentar promover, porque quem cura é o cérebro. Então, nós simplesmente utilizamos botões que vão induzir o cérebro a agir com determinada função. Nós fazemos então com a auriculoterapia a clicar nos botões corretos, a sinalizar os mecanismos corretos. É o que nós fazemos. Então pode chamar literalmente aí as agulhas de botões, as sementes que vocês vão usar de botões. Nós temos que ligar o nosso cérebro para resolver aquele determinado problema. Bom, terminamos essa parte de slides da anatomia da orelha. O que precisam saber é basicamente isso. É importantíssimo que saibam todas essas regiões que estão aí nessa imagem. Essas regiões que estão sinalizadas nessa imagem são as principais, onde tem mais pontos e os pontos principais. Aqui só não está a fossa triangular, que é importantíssima, mas saibam de tudo isso, tentem aí fazer suas reflexões para tentar gravar essas regiões. Porque quando nós formos estudar os pontos, nós vamos estudar pontos do lóbulo, vamos estudar pontos da hélix, pontos da raiz da hélix, da anti-hélix. Então, vamos estudar por parte os pontos. E aí, quando chegarmos mais para frente, na parte de aplicação mesmo, nós vamos dizer, olha, tem um ponto na hélix que é tal ponto. Então, para você saber achar mais fácil, é importantíssimo que você saiba das regiões. Então, vai ser assim. Vamos para a próxima aula agora. A próxima aula já é de introdução ao diagnóstico. E a gente vai ver várias vertentes do diagnóstico. Várias formas que nós podemos fazer o diagnóstico e a forma principal, que é o diagnóstico próprio da auriculoterapia. Então, até a próxima aula. Perguntas é só deixar aí embaixo nos comentários. Se quiserem falar diretamente comigo, é só falar pelo Facebook ou manda um e-mail lá para o nosso suporte, que nós com certeza responderemos no tempo mais rápido possível. Obrigado a todos e até a próxima aula.